Imagine se dedicar por anos à sua profissão, construir uma vida ao lado de alguém que você ama e, de repente, perder tudo. Assim aconteceu com uma renomada médica que, ao ser traída pelo marido, viu seus bens e seu coração serem entregues à amante. Mas o destino, com sua imprevisibilidade, tinha um reencontro marcado para essas duas mulheres, não em qualquer lugar, mas na mesa de cirurgia. Em um instante, o poder da vida e da morte estava nas mãos de quem, meses antes, teve a própria vida despedaçada. O que você faria? A manhã estava clara, e os primeiros raios de sol entravam pela ampla janela do escritório de Sofia. Era um espaço que simbolizava sua conquista profissional, anos de estudo, noites em claro, tudo resumido em diplomas, certificados, e claro, uma sólida estabilidade financeira, que ela acreditava ser fruto de um casamento feliz. Até agora. Ao abrir o computador para revisar alguns relatórios financeiros, Sofia notou algo estranho. Uma série de transações bancárias estava listada ali, todas assinadas pelo marido, Dr. Lucas, transferindo quantias exorbitantes para uma conta desconhecida. Ela sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo não fazia sentido. Deve ser algum erro, não pode ser, murmurou, tentando acalmar-se. Mas, à medida que navegava entre os registros, a confirmação veio. A conta pertencia a uma pessoa chamada Gabriela Silva. Sem hesitar, Sofia pegou o telefone e ligou para o banco, com a voz trêmula de quem tentava controlar a tempestade que se formava em seu peito. Banco Elite, em que posso ajudar? Atendeu uma voz solícita do outro lado da linha. Gostaria de confirmar a titularidade de uma conta, Gabriela Silva. É possível? Perguntou Sofia, forçando uma calma que parecia cada vez mais distante. Após alguns instantes, a atendente confirmou: sim, senhora. A conta está no nome de Gabriela Silva. E todas as transações foram autorizadas pelo Sr. Lucas Amaral. A sensação de náusea atingiu em cheio. A verdade começou a se desenhar em sua mente, e apesar de não querer aceitar, ela sabia que só restava uma coisa a fazer: confrontar Lucas. Mais tarde, naquela mesma noite, quando ele entrou pela porta de casa, ela o esperava na sala de estar. Lucas sorriu ao vê-la, mas Sofia não retribuiu. Manteve o olhar firme, calculado, e foi direto ao ponto. Lucas, preciso que você me explique por que está transferindo nossos bens para uma tal de Gabriela Silva. Ele parou no meio do passo, surpreso, mas, após um instante, uma expressão fria tomou conta de seu rosto. Ele suspirou, sem qualquer traço de remorso, e respondeu: Sofia, não adianta eu esconder. Gabriela e eu estamos juntos há um tempo. Ela significa muito para mim. Sofia sentiu o chão se abrir. Ela respirou fundo, lutando para controlar as lágrimas e a raiva que ameaçavam transbordar. Juntos? Lucas, você está falando sério? E o nosso casamento? Eu dediquei anos da minha vida a você. E agora você simplesmente pega tudo o que construímos juntos e transfere para ela? Ele deu de ombros, cruzando os braços. Você é um covarde. Ao invés de ser honesto, prefere manipular e destruir o que construímos. Lucas desviou o olhar, o desconforto evidente. Eu me dediquei à minha carreira foi para nós, para que pudéssemos ter uma vida juntos com segurança e tranquilidade. E agora, tudo o que fiz foi em vão. Ele permaneceu em silêncio, como se nada do que ela dissesse pudesse mudar sua decisão. Sofia olhou pela última vez, sem forças para continuar discutindo. Ela sabia que aquele homem que agora estava na sua frente não era mais o marido que um dia pensou que conhecia. Virou-se e foi em direção à porta. Eu vou sair por uns dias, disse, com a voz firme. Preciso de um tempo para digerir tudo isso. Lucas não tentou impedi-la. Ele apenas observou enquanto ela saía, talvez por saber que, a partir daquele momento, qualquer esforço para justificar seus atos seria em vão. Na rua, Sofia respirou fundo, sentindo a noite fria em sua pele. Cada passo parecia carregado de uma dor nova e insuportável, mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dela que se recusava a ceder.
Era como se, no fundo, uma força silenciosa começasse a despertar, uma força que lhe dizia que ela sairia daquela situação mais forte. Em seu carro, enquanto dirigia para um hotel, Sofia refletia sobre tudo o que passou. Anos de dedicação, de sacrifícios e de sonhos compartilhados, tudo despedaçado em questão de minutos. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente como um ácido corrosivo, uma dor que ela jamais imaginou sentir. Mas, no meio do tormento, uma decisão começou a se formar. Ela sabia que a dor seria sua aliada, que cada lágrima derramada naquele dia a tornaria mais forte. E enquanto subia para o quarto do hotel, prometeu a si mesma que não deixaria Lucas vencer. Se ele acha que pode destruir minha vida, ele está enganado. Vou me reerguer. Ele vai ver quem é a doutora Sofia Amaral, sussurrou, enquanto fechava a porta do quarto atrás de si. Olhando-se no espelho, viu o reflexo de uma mulher que estava prestes a enfrentar o desafio mais doloroso de sua vida. E foi ali, diante do próprio reflexo, que Sofia encontrou a coragem para traçar um novo rumo para sua vida. Após alguns dias de isolamento, Sofia percebeu que a dor e a revolta precisavam ser transformadas em algo mais poderoso. Decidiu retornar ao hospital, ao ambiente que conhecia e amava, onde seus dons como cirurgiã a faziam sentir-se útil e completa. Sabia que essa era a única maneira de manter sua sanidade e reconstruir o que restava de sua vida. Logo ao entrar no hospital, foi recebida pela equipe, que demonstrava solidariedade e apreço. Era evidente que sabiam sobre sua situação, mas ninguém ousava tocar no assunto diretamente. O olhar de cada colega parecia carregado de compreensão, o que lhe dava uma sensação de conforto em meio ao caos. No meio da correria do plantão, ela conheceu um novo cirurgião que foi contratado recentemente, o Dr. Alexandre. Ele era um homem de fala suave e gestos gentis, que rapidamente percebeu o peso que Sofia carregava e decidiu se aproximar de forma sutil. Durante um intervalo na sala dos médicos, ele iniciou uma conversa que se tornaria o primeiro passo na amizade que os uniria. Doutora Sofia, ouvi muitas coisas boas sobre o seu trabalho aqui, disse Alexandre, sorrindo enquanto se sentava ao seu lado. Sofia sorriu, um pouco sem graça. Bem, obrigada, doutor Alexandre. Mas, por favor, só Sofia. Claro, Sofia. Só Alexandre. Então, ele respondeu com uma simpatia genuína, que fez com que ela relaxasse um pouco. Após alguns minutos de conversa sobre cirurgias e técnicas inovadoras, ele percebeu o olhar distante dela e arriscou abordar algo mais pessoal. Sei que pode não ser o momento ideal, mas, queria dizer que, se precisar de alguém para conversar, estou por aqui. Já passei por alguns momentos difíceis na vida, e sei que o trabalho nem sempre consegue distrair a mente. Sofia olhou para ele, surpresa pela percepção. Havia algo no tom de Alexandre que a fez sentir que ele realmente compreendia sua dor. Obrigada, Alexandre. Às vezes, acho que seria mais fácil fugir de tudo, sabe? Mas eu sei que preciso seguir em frente, por mim mesma. E você está fazendo a coisa certa. Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar, respondeu ele, com um olhar firme e acolhedor. E enquanto estiver por aqui, espero que conte comigo para o que precisar. Sofia assentiu, sentindo um alívio que há dias não experimentava. Saber que poderia confiar em alguém naquele ambiente lhe deu uma sensação de apoio, algo que havia perdido completamente ao lado de Lucas. O dia seguiu com o ritmo frenético do hospital. Sofia realizou algumas cirurgias complexas, mergulhando de cabeça no trabalho. Cada operação bem-sucedida era como uma dose de cura para as feridas internas. Alexandre acompanhava algumas das cirurgias, e logo a dinâmica entre os dois passou de colegas para uma verdadeira parceria de confiança. Durante uma cirurgia particularmente delicada, ele ajudou com uma precisão que só cirurgiões de alto nível podiam oferecer. Ao final do procedimento, Sofia o agradeceu sinceramente. Alexandre, você tem sido uma ajuda inestimável. De verdade, não sei o que seria de mim sem o seu apoio nos últimos dias. Eu estou aqui porque admiro sua força, Sofia. Mesmo que não me conheça tão bem ainda, pode confiar que não estou indo a lugar algum.
A cada palavra dele, Sofia sentia que o fardo ficava um pouco mais leve. Aquela amizade se formava de maneira inesperada, mas ela sabia que Alexandre estava ali com intenções puras, pronto para apoiá-la. Depois de alguns dias imersa na rotina do hospital, Sofia teve um encontro inevitável com Lucas. Ele apareceu no corredor, parecendo desinibido e sem a mínima noção do estrago que causou. Com uma expressão irônica e braços cruzados, aproximou-se dela. Sofia, você está se saindo bem, não é? Não achei que voltaria ao trabalho tão cedo, ele disse, quase como se provocasse. Ela olhou diretamente em seus olhos, contendo a raiva e o desprezo que sentia. Minha vida não parou por causa de você, Lucas. Diferente de você, eu tenho caráter e não dependo de ninguém para seguir em frente. Lucas riu, despreocupado, e balançou a cabeça. De qualquer forma, espero que esteja feliz. Eu sei que foi um choque, mas, no fim, você sabe que nossa relação já estava desgastada. Desgastada? Essa é a sua desculpa para tudo o que fez? Retrucou Sofia, indignada. Você destruiu nosso casamento, Lucas. Mas se pensa que vou ficar destruída por isso, está muito enganado. Ele apenas sorriu de canto, como se subestimasse sua força, e se afastou, deixando-a sozinha no corredor. Sofia sentiu as lágrimas brotarem, mas rapidamente conteve-se. Não permitiria que ele a visse chorar novamente. Era como se aquele encontro a tivesse fortalecido ainda mais, fazendo-a perceber que nunca mais se submeteria à humilhação de Lucas. Ao final do dia, Sofia se encontrou novamente com Alexandre na sala de descanso, e ele percebeu que algo havia acontecido. Sem hesitar, ele se sentou ao lado dela. Vejo que hoje foi difícil, comentou ele, com um tom de compreensão. Lucas esteve aqui. Ele apareceu para me provocar, como se minha dor fosse um espetáculo para ele. É como se quisesse ver até onde consigo suportar. Alexandre colocou a mão no ombro dela, em um gesto de apoio sincero. Ele não merece um único minuto de sua atenção, Sofia. Pessoas como ele se alimentam da fraqueza dos outros. Mas você é mais forte do que ele imagina. Ela sorriu, ainda emocionada. Obrigada, Alexandre. Não sei o que faria sem seu apoio. Sua presença aqui tem sido um alívio em meio ao caos. Estarei sempre aqui, Sofia. Às vezes, os amigos que aparecem nos momentos difíceis são os que permanecem para sempre. As palavras dele soaram como um bálsamo. Ela sabia que, com Alexandre ao seu lado, conseguiria enfrentar Lucas e qualquer obstáculo que surgisse. A amizade inesperada estava se tornando um ponto de ancoragem para Sofia, ajudando-a a superar a traição e a fortalecer sua vontade de lutar por justiça. Era mais uma manhã movimentada no hospital. Enquanto revisava os detalhes da primeira cirurgia do dia, uma enfermeira se aproximou, com um semblante tenso. Doutora Sofia, temos uma emergência. Paciente com um quadro grave de hemorragia interna, informou a enfermeira, entregando-lhe o prontuário. Sofia folheou os papéis, concentrada. No entanto, ao ler o nome da paciente, seu rosto empalideceu. Gabriela Silva. A amante de Lucas. Ela sentiu o estômago revirar. O destino parecia ter um senso de ironia cruel, colocando a mulher que destruiu seu casamento em suas mãos naquele momento de fragilidade. Mantenha a calma, Sofia. Profissionalismo acima de tudo. Ela repetiu para si mesma, tentando ignorar o turbilhão de emoções que ameaçava transbordar. Respirou fundo, tentando recobrar o controle e entrou na sala de cirurgia. Ao entrar na sala, viu Gabriela inconsciente sobre a mesa, pálida e com sinais evidentes de perda de sangue. Um silêncio profundo tomou conta da sala de cirurgia enquanto Sofia se posicionava para começar o procedimento. Alexandre, que estava ao seu lado, percebeu a tensão em seu rosto e sussurrou: Sofia, está tudo bem? Ela apenas assentiu, mantendo-se focada. Sim, está tudo sob controle. A equipe iniciou a preparação, mas Sofia sentia seu coração acelerado. Pensamentos conflitantes inundavam sua mente. Eu deveria salvá-la?
Porque o destino a colocou sob minha responsabilidade. Essa é a minha chance de retribuir todo o sofrimento que ela causou, mas então, uma voz interior a trouxe de volta ao seu juramento como médica. Você tem um dever. Não é Gabriela quem define seu caráter, é você. Sofia iniciou a cirurgia com mãos firmes, controlando cada movimento e bloqueando qualquer pensamento que pudesse distraí-la. Conforme avançava, a equipe percebeu sua determinação e precisão. Alexandre, que assistia de perto, observava com admiração e, talvez, com uma preocupação velada. Ao longo do procedimento, Sofia sabia que tinha o poder de decidir o destino daquela mulher. Bastava um deslize, um erro, e Gabriela poderia nunca acordar. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que, se seguisse esse caminho, estaria abrindo mão de sua integridade e dos princípios que sempre a definiram. Quando o procedimento chegou ao fim, Sofia suspirou aliviada. Havia feito tudo o que podia para salvar Gabriela. A cirurgia foi um sucesso, e Gabriela estava estável. Após terminar o procedimento e sair da sala de cirurgia, Alexandre a seguiu, curioso e preocupado com o que acabou de presenciar. Ele sabia do envolvimento de Gabriela com Lucas e imaginava o quão difícil aquilo devia ter sido para Sofia. Aproximou-se dela com cautela, respeitando o espaço dela. Sofia, eu sei quem era a paciente. Imagino que não deve ter sido fácil. Como se sente? Ela olhou, exausta, mas com uma expressão serena. Fiz o que tinha que fazer. Não vou me tornar igual a eles, Alexandre. Eu sou uma cirurgiã. E uma boa cirurgiã não escolhe quem salvar com base em vingança. Ele sorriu, admirado com a força dela. Você é mais forte do que pensa, Sofia. Poucas pessoas teriam a mesma coragem. Ela suspirou, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Eu só quero seguir em frente, Alexandre. Talvez essa tenha sido a minha forma de começar a perdoar, não por eles, mas por mim mesma. Após a cirurgia, Sofia foi para a sala de descanso, tentando processar tudo o que acabou de acontecer. No entanto, sua paz durou pouco. Lucas, que soubera do estado de saúde de Gabriela, apareceu no hospital, com o rosto pálido de preocupação. Ao avistar Sofia, aproximou-se rapidamente, a expressão carregada de tensão. Sofia, ouvi dizer que foi você quem operou a Gabriela. Eu não sei nem como agradecer. Ela está bem? Ela o encarou, mantendo uma expressão impassível. Sim, Lucas. Ela está estável. Fiz meu trabalho, apenas isso. Ele pareceu aliviado, mas ainda constrangido. Eu sei que isso não compensa nada do que fiz, mas obrigado. Você não precisava, Sofia interrompeu, sem disfarçar o desprezo. Não confunda minha ética profissional com algum tipo de perdão, Lucas. Eu fiz o que era certo porque essa é a médica que eu sou, não porque você merece. E francamente, você não merece nada além do meu desprezo. Lucas engoliu em seco, sentindo o peso das palavras de Sofia. Ele tentou responder, mas não encontrou o que dizer. Em silêncio, virou-se e foi embora, deixando-a sozinha. Enquanto observava Lucas se afastar, Sofia sentiu um estranho senso de liberdade. Salvar Gabriela havia lhe dado a clareza que ela tanto precisava. A vida dela não girava mais em torno da traição de Lucas ou de qualquer sentimento de vingança. Havia algo mais profundo em seu caminho, algo que ela ainda estava começando a entender. Minutos depois, Alexandre entrou na sala, percebendo a expressão de tranquilidade que finalmente surgia no rosto dela. Parece que você finalmente encontrou sua paz, não é? Ele comentou, sentando-se ao lado dela. Sofia assentiu, olhando para ele com gratidão. Acho que sim. Eu estive presa por tanto tempo ao que Lucas e Gabriela me fizeram, que esqueci o que realmente importa. Hoje, na sala de cirurgia, percebi que minha vida e meu propósito são muito maiores do que essa traição. Alexandre sorriu, satisfeito. E é exatamente essa força que faz de você uma grande cirurgiã, e uma pessoa ainda maior.
Sofia sorriu de volta, sentindo-se mais leve do que em qualquer outro momento dos últimos meses. Havia algo de novo dentro dela, uma sensação de renovação e propósito. Obrigada por estar aqui, Alexandre. Eu não teria conseguido sem você. Sempre estarei aqui, Sofia, respondeu ele, tocando levemente sua mão. Agora, vamos continuar o que fazemos de melhor, salvar vidas. A recuperação de Gabriela foi lenta, mas ela finalmente se estabilizou. Enquanto isso, Sofia tentava lidar com o peso de tudo o que havia descoberto e o que ainda precisava ser resolvido. Apesar de todo o profissionalismo que mostrou ao salvar Gabriela, o sentimento de justiça incompleta continuava a ecoar em sua mente. Lucas havia arruinado sua vida e sua confiança, e ela sabia que não descansaria enquanto não obtivesse as respostas que ele e Gabriela tanto escondiam. Certa tarde, quando Gabriela já estava acordada e consciente, Sofia decidiu visitá-la. Essa seria a oportunidade perfeita para confrontá-la, e dessa vez, não como médica, mas como alguém que merecia respostas. Ao entrar no quarto do hospital, Sofia percebeu que Gabriela observava com cautela, o olhar carregado de nervosismo. Doutora Sofia, Gabriela começou, hesitante, eu agradeço pelo que fez. Sinto muito por tudo, Sofia interrompeu com um tom firme, mas sem agressividade. Não quero seu agradecimento, Gabriela. Quero respostas. Por que vocês fizeram isso? Por que roubaram tudo o que eu construí ao longo de anos? Gabriela desviou o olhar, claramente desconfortável. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem para responder. Eu não sabia que Lucas faria tudo isso. Quando nos envolvemos, ele disse que estava infeliz no casamento, que você só se importava com sua carreira, e que ele precisava de alguém que o compreendesse. Sofia balançou a cabeça, incrédula. E você acreditou nessa história? Ele transferiu todo o meu patrimônio para o seu nome. Não vê que ele usou você também? Gabriela hesitou antes de responder, claramente afetada pelas palavras de Sofia. No começo, eu realmente achei que era só sobre nós, mas com o tempo, comecei a perceber que ele tinha um plano maior. Eu fiquei com medo de perder tudo se confrontasse ele. Sofia suspirou, frustrada. Sentia uma mistura de raiva e compaixão ao ver a vulnerabilidade de Gabriela. Sabia que, embora tivesse sido uma peça essencial no plano de Lucas, ela também havia sido manipulada. Preciso de provas, Gabriela. Algo que mostre o que ele fez, que possa ajudá-lo a pagar pelo que me tirou. Sofia continuou, decidida. Gabriela ponderou as palavras de Sofia, sentindo o peso de suas escolhas e do impacto que causaram. Finalmente, ela concordou com um aceno de cabeça. Eu tenho mensagens, transferências bancárias, documentos que ele me mandou assinar sem que eu entendesse direito. Lucas me manipulou para facilitar tudo. Posso te ajudar, mas temo que ele pode fazer se descobrir. Sofia a tranquilizou. Eu prometo que faremos isso com cuidado. E você terá proteção, Gabriela. Já perdi muito, mas não vou perder minha dignidade. As duas mulheres, que até então eram rivais, encontraram um propósito comum na vingança contra Lucas. A aliança inesperada de Sofia e Gabriela era um reflexo de como a traição de Lucas as afetou profundamente. Ambas haviam sido usadas e destruídas por ele de maneiras diferentes, e agora, uniam forças para expor sua verdadeira cara. Nos dias seguintes, Sofia e Gabriela se encontraram diversas vezes, trocando informações e analisando os documentos que Gabriela possuía. Sofia compartilhou os detalhes com Alexandre, que se tornou um parceiro leal nessa missão, oferecendo apoio emocional e estratégico. Você tem certeza de que quer ir até o fim com isso? Alexandre perguntou em uma das reuniões secretas no apartamento de Sofia. Ela assentiu, determinada. Mais do que nunca. Lucas arruinou minha vida sem hesitar. Preciso expor o que ele fez, não só por mim, mas também para que ele nunca mais faça isso com outra pessoa. Alexandre concordou, admirado com a força e a determinação dela. Estou com você, Sofia.
E farei o que for necessário para que essa justiça seja feita. As evidências eram sólidas, extratos bancários que mostravam transferências suspeitas, registros de propriedades em nome de Gabriela, e conversas que evidenciavam a intenção de Lucas em desviar o patrimônio de Sofia para a amante. Quando Sofia e Gabriela reuniram todas as provas, decidiram confrontar Lucas uma última vez. Elas sabiam que ele precisava ouvir diretamente das duas mulheres que ele havia subestimado, e que agora estavam unidas para acabar com seus planos. Marcando um encontro em um restaurante discreto, Sofia e Gabriela aguardaram, nervosas mas confiantes. Lucas chegou, surpreso ao ver as duas ali juntas. Seu rosto expressou uma mistura de surpresa e irritação. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Sofia foi a primeira a falar, mantendo um olhar firme. "Lucas, acabaram suas mentiras. Sabemos de tudo. E temos provas." Ele riu, com desdém, tentando desviar a conversa. "Provas? Que provas? Vocês estão desesperadas." Gabriela interrompeu, mostrando um olhar de determinação que Lucas nunca viu. "Eu guardei tudo, Lucas. Todas as transferências, as conversas, você nos usou e manipulou, mas agora isso acabou." O rosto de Lucas empalideceu ao perceber que seu plano havia sido descoberto. "Vocês não podem fazer isso comigo. Sabem o quanto trabalhei para construir minha reputação." Sofia cruzou os braços, não demonstrando piedade. "E eu trabalhei uma vida inteira para construir tudo o que você tentou me tirar. Mas isso acaba agora." Sem outra escolha, Lucas tentou negociar, oferecendo devolver os bens e até pagar uma quantia extra para que elas ficassem em silêncio. Mas Sofia não estava interessada em dinheiro. Ela queria justiça. E com as provas em mãos, ela tinha poder suficiente para expor Lucas legalmente e garantir que ele pagasse por tudo o que fez. Ao sair do encontro, Gabriela olhou para Sofia, um misto de alívio e tristeza nos olhos. "Nunca pensei que acabaria me unindo a você desse jeito, mas, obrigada, Sofia. Sinto muito pelo que causei." Sofia sorriu levemente, ainda processando o que viveu nas últimas semanas. "Acho que ambas aprendemos com tudo isso, Gabriela. E que agora, finalmente, podemos seguir em frente." Nos dias que se seguiram, Sofia iniciou o processo para reaver seus bens e recuperar sua vida. A exposição pública de Lucas foi devastadora para ele, e sua reputação despencou. Apesar do sofrimento, Sofia se sentia mais forte. Encontrou em Alexandre um parceiro que a respeitava e valorizava, e o sentimento de justiça era mais gratificante do que qualquer vingança. Ela olhou para o futuro com esperança, pronta para recomeçar. Sofia sabia que, ao longo desse doloroso caminho, havia recuperado algo muito mais valioso que seus bens, sua dignidade e a liberdade de reconstruir sua vida, sem carregar o peso das mentiras e traições. Com as provas em mãos e Lucas exposto publicamente, Sofia sentia que o peso da traição finalmente estava se dissipando. No entanto, ainda restavam dúvidas em sua mente sobre como ele havia planejado tudo. Ela queria entender as razões que levaram Lucas a manipular e destruir sua vida, mesmo após anos de casamento. Certa noite, enquanto conversava com Alexandre, ele sugeriu que talvez fosse o momento de encarar Lucas uma última vez. "Sofia, agora que ele foi exposto e está sem saída, talvez você consiga respostas. Sei que o que você fez já trouxe justiça, mas e sobre a paz?" Alexandre perguntou, olhando-a com ternura. Sofia pensou por um momento e percebeu que Alexandre tinha razão. Mesmo com toda a vingança concretizada, ela ainda precisava ouvir de Lucas as razões, por mais dolorosas que fossem. Sofia entrou na sala onde Lucas estava aguardando. Ele parecia uma sombra do homem confiante que um dia conheceu, com o olhar cansado e abatido. Havia uma amargura em seus olhos, mas também um resquício de arrogância. "Então você finalmente conseguiu o que queria, não é?" Lucas disse, com uma risada amarga. "Acabou com a minha vida." Sofia manteve o olhar firme.
Eu não queria destruir sua vida, Lucas. Queria justiça pelo que você fez. Mas agora, preciso entender o motivo. Por quê? Depois de todos esses anos, por que me destruir? Ele suspirou, cruzando os braços e desviando o olhar, hesitando. Finalmente, ele começou a falar, com uma frieza que surpreendeu Sofia. Você nunca percebeu, Sofia. Sempre esteve tão focada em sua carreira, em ser essa grande cirurgiã, que deixou tudo mais de lado. Nosso casamento, nosso futuro juntos. Eu era só um acessório. Um acessório? Sofia respondeu, tentando conter a indignação. Eu sempre te apoiei, Lucas. Fiz sacrifícios pela nossa vida juntos. Sacrifícios? Ele riu, sarcástico. Todos os seus sacrifícios eram para sua própria glória. Eu queria algo para mim, algo que mostrasse que eu também tinha poder, que não era só o marido da doutora Sofia. Sofia respirou fundo, absorvendo cada palavra. O desprezo que ele sentia era evidente, mas ela também enxergava uma vulnerabilidade, uma insegurança que ele havia tentado esconder por anos. Então, por causa disso, você decidiu me trair, roubar tudo o que construí? Sofia perguntou, incrédula. Lucas encarou, sem qualquer sinal de arrependimento. Você não entenderia. Pessoas como você sempre precisam estar no controle de tudo. Eu só queria provar que eu também era alguém. A conversa com Lucas deixou Sofia perturbada. Ela não podia entender como alguém que amou tanto nutria um rancor tão profundo. Ela se afastou, determinada a não mais olhar para ele como alguém importante em sua vida. Era hora de seguir em frente, sem mais respostas. Gabriela, ao saber da conversa, procurou Sofia para confessar um detalhe importante que Lucas manteve em segredo. Sofia, acho que preciso te contar algo que você não sabe, disse Gabriela, com um olhar apreensivo. Sofia olhou-a com uma curiosidade cautelosa, sem entender o que ela ainda poderia dizer. Eu sabia de alguns dos planos de Lucas, mas ele não queria apenas os seus bens. Ele queria destruir você profissionalmente. Eu ouvi ele falar sobre como queria te ver humilhada. A ideia de te roubar tudo foi apenas parte do plano maior. Sofia sentiu uma onda de choque. A crueldade de Lucas era mais profunda do que imaginava. Ele não queria apenas se vingar, queria arruinar toda a sua vida, cada aspecto dela. Eu não posso acreditar, murmurou Sofia, tentando processar o que ouviu. Ele planejou cada detalhe para que eu perdesse tudo? Gabriela assentiu, com um ar de tristeza. Sim, e eu fui usada para isso. Ele me manipulou, me fez acreditar que ele estava deixando você por amor. Quando percebi, já estava envolvida demais. Sofia respirou fundo, sentindo uma mistura de indignação e alívio. Alívio por saber que agora estava em posição de se afastar definitivamente do passado e indignação pela monstruosidade que Lucas havia demonstrado. Nos meses que se seguiram, Sofia trabalhou para recuperar seu patrimônio e restabelecer sua vida. Alexandre estava ao seu lado, oferecendo apoio constante. Eles fortaleceram a amizade e, aos poucos, a relação se transformou em algo mais profundo. A presença de Alexandre ajudou a ver que ainda havia espaço para o amor em sua vida, mas desta vez com alguém que a valorizava pelo que ela realmente era. Certa tarde, enquanto os dois caminhavam por um parque próximo ao hospital, Alexandre falou sobre o futuro. Sofia, agora que você superou tudo isso, já pensou no que quer daqui para frente? Ele perguntou, sorrindo. Ela olhou com um brilho novo nos olhos. Eu quero reconstruir minha vida. Não só profissionalmente, mas em todos os sentidos. Pela primeira vez, sinto que estou no controle, mas de uma forma mais saudável, mais leve. Ele segurou sua mão, e eles continuaram a caminhar juntos, compartilhando aquele momento de esperança e liberdade. O tempo passou, e Sofia seguiu firme em sua carreira e em sua nova vida. Lucas havia perdido tudo e agora estava pagando por suas escolhas, sem mais chances de manipular ou ferir ninguém. Gabriela também havia seguido em frente,
tentando reparar os danos e redescobrindo-se após tudo o que viveu. Sofia, por sua vez, tornou-se uma inspiração para colegas e pacientes. Sua história de superação a transformou em uma figura respeitada no hospital, não apenas pela habilidade como cirurgiã, mas pela integridade e resiliência que demonstrava a cada novo desafio. Ela decidiu usar sua experiência para ajudar mulheres em situações semelhantes, incentivando-as a nunca desistirem de seus sonhos, independentemente das dificuldades. Com o apoio de Alexandre e dos novos amigos que fez ao longo dessa jornada, Sofia finalmente encontrou a paz que tanto buscava. E assim, cercada de amor e respeito, ela olhou para o futuro com a certeza de que sua cirurgia de vingança havia sido concluída, não por destruir alguém, mas por reconstruir a si mesma. Assim, Sofia fechou o último capítulo de uma história dolorosa, mas enriquecedora, e estava pronta para escrever novas páginas, em um novo livro de sua vida. A lição dessa história é clara: a vingança pode parecer uma forma de alívio, mas nada se compara à paz de viver em alinhamento com nossos próprios valores. Sofia encontrou a verdadeira vitória ao perceber que seu caminho não precisava mais estar preso à dor que Lucas e Gabriela causaram. Ela reconstruiu sua vida com respeito, compaixão e, principalmente, um amor próprio fortalecido. Assim, Sofia nos lembra que, ao escolhermos a paz e o perdão, não por eles, mas por nós mesmos, descobrimos uma forma de nos libertarmos de vez daquilo que nos feriu. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!